Para de gastar mais nas suas compras online e instala o Bitec Pague Menos. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova tendência aí do mundo dos smartphones, que agora é ter tela com taxa de atualização de 90 Hz, 120 Hz e talvez algumas até maiores do que isso, como a Xiaomi, por exemplo, que falou que vai atualizar para 144 Hz o Redmi K30. Se você não sabe do que se trata isso, eu vou explicar nesse vídeo e vou demonstrar, porque eu estou aqui com o ROG Phone 2, que tem uma tela com atualização de 120 Hz, espera aí que esse dedo aqui está cadastrado, não o outro, então é uma tela já com uma taxa de atualização super moderna, né? A gente poderia falar assim, super atual. Esse é um celular do ano passado, mas já tinha esse diferencial. E aqui nós temos o Mi 9T Pro com uma taxa de atualização de 60 Hz, que é um celular com uma taxa normal, né, dos aparelhos atuais. Então eu acho que vocês já percebem um pouquinho aqui a questão da diferença na fluidez nos movimentos, principalmente aqui nos movimentos dos ícones, né? Você deve perceber que é mais fluido aqui no ROG Phone 2. Deixa eu até abrir o Google Notícias, que fica mais fácil para a gente ter uma ideia. Olha só, o Google Notícias aqui aberto nos dois aparelhos. E observem vocês que conforme eu vou correndo, dá até a impressão que a tela do Mi 9T tá travando, né? Vocês estão vendo aqui, ó, Mi 9T Pro, na verdade, isso aqui, tá, gente? Olha a diferença de fluidez pro ROG Phone 2 e pro Mi 9T Pro. Olha isso, ó. Se eu fizer principalmente mais devagar assim, vocês percebem que o ROG Phone 2 é muito mais fluido, ó. O Mi 9T parece que ele vai engasgando, tá vendo? Então o que acontece? Isso aqui que vocês estão vendo é basicamente uma tela de 120 Hz versus uma tela de 60 Hz, que é o padrão da indústria. Você pode regular, todas essas telas mais atuais, você pode regular se você quer 120 Hz, 90 Hz, 60 Hz. Então, por exemplo, no ROG Phone 2 aqui, ó, eu posso vir aqui e selecionar o quanto eu quero aqui na tela. Quer ver? Ó, vou colocar aqui tela, e aí eu posso selecionar aqui a taxa de atualização, olha, 60 Hz, 90 ou 120, tá? Eu tô deixando em 120 para demonstrar para vocês. Mas afinal de contas, Becker, o que é essa taxa de atualização? Ouvi aí a diferença, beleza. As coisas ficam mais fluidas, fica mais bonito, parece que, né, não tem aquele travamento que dá ali na imagem do Mi 9T Pro. Basicamente, gente, isso aqui é quantas vezes a tela é atualizada por segundo. Isso é diferente do que frames por segundo, que é quando você grava um vídeo, tá? Então, quais são os benefícios de você ter uma tela dessa, com uma taxa de atualização maior? Primeiro que as coisas ficam muito mais fluidas, como vocês viram aqui. Eu vou colocar alguns jogos pra gente poder comparar lado a lado, tá bom? Enquanto eu for falando, na verdade, vocês vão vendo aí algumas imagens também, tá? Eu vou jogar um pouquinho com o ROG Phone 2 e depois com o Mi 9T Pro e vou indicar embaixo para vocês saberem qual é qual, e a gente coloca um em cima e um embaixo para vocês verem a diferença. Então vamos continuar falando aqui dos benefícios. As telas com uma taxa de atualização maior, elas diminuem os borrões, né, que você vê muitas vezes quando você está jogando, principalmente para jogos, tá? Então é muito indicado para você melhorar a sua jogatina. Ela melhora a nitidez da imagem também, porque diminui aquele arrasto que você tem, e isso acaba dando uma qualidade maior de imagem. Você consegue ver mais detalhe também nas imagens de forma geral, e ele diminui também a trepidação da imagem. Só que tem o seguinte, essas telas, elas não são boas, digamos assim, não é legal você ter uma taxa de atualização muito alta para todo tipo de conteúdo. Ela é indicada para quê? Para você jogar, para você ver coisas que tem muita ação na tela. Então, por exemplo, esporte, jogos, esse tipo de coisa é legal. Animações em 3D também é recomendado, porque dá uma fluidez mais legal. A taxa de atualização ajuda nessas animações, efeitos especiais, esse tipo de coisa. Agora, para você ver conteúdo estático, tipo, sei lá, um telejornal, alguém falando, sentado, parado, não faz tanta diferença assim. E a maioria dos conteúdos é filmado em 60 Hz. E aí você fala, tá bom, mas se o conteúdo é filmado em 60 Hz e aqui é 120, tem benefício? Tem, porque daí ele, digamos assim, ele duplica a transmissão da imagem. Em vez de ser 60 Hz, só ele faz 2 vezes e isso acaba dando uma fluidez. É um negócio meio técnico, mas resumindo, fica um pouco melhor. A partir de 240 Hz, o olho humano já não percebe tanta diferença. Então de 120 para 240 você percebe um pouco, a partir de 240 para cima não tem tanta diferença. O olho humano não consegue mais captar um refresh rate tão alto assim, tá? Então também não faz sentido. Às vezes você vê umas TVs com umas taxas de atualização bem mais altas do que 240, mas é por questão mais de imagem, para você ter melhoria na imagem e não tanto mais na fluidez
do conteúdo, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho um tablet aqui, o iPad Pro, e eu tenho um tabletzinho aqui antigo da Lenovo, que é uma tela de 120 Hz também, eu vou colocar lado a lado. Não é uma comparação justa, mas a gente está olhando só fluidez, tá? É claro. Olha só a diferença que a gente tem aqui, ó, na movimentação. Olha o iPad Pro e olha a diferença de movimentação. Olha aqui, ó, parece que está engasgando o Lenovo, né? E aí você vai... Tem uma questão de processamento aqui também, é claro, tá, gente? Mas a fluidez da tela, acho que fica meio... Aqui fica mais perceptível ainda. Olha como o Lenovo, como o tablet da Lenovo, ele... Tá vendo que ele dá uma rastinha ali nos ícones depois, ó? E o iPad Pro não. O iPad Pro ele parece uma manteiguinha, né? Então isso é muito relacionado à taxa de atualização aqui de 120 Hz, que a gente também tem no iPad Pro. Para jogos é muito legal. O ROG Phone 2, por exemplo, ele te dá a opção de você escolher essa taxa de atualização só para jogos. E por que disso? Porque 120 Hz na tela gasta mais bateria. Então você utilizar isso para o sistema não faz tanto sentido. Você pode às vezes deixar 90 Hz para o sistema, que já fica mais fluidinho, e depois colocar só para jogos 120 Hz, para ele não gastar tanta bateria. Eu vou colocar aqui um vídeo lado a lado também no YouTube, de um rodando para vocês verem, para vocês terem uma ideia mais ou menos da diferença dos dois, tá bom? Que a gente mostra na prática para vocês entenderem melhor. O som do ROG Phone 2 é violento, é muito bom. Deixa eu só abrir aqui, vou colocar numa parte igual para vocês. Então olha só, galera, o ROG Phone tá aqui embaixo versus o Mi 9T Pro em cima, que tá com uma tela de 60 Hz, tá? Olhando pela câmera, talvez você não perceba muita diferença, mas quando a gente olha aqui em tempo real, é considerável a diferença. Dá para perceber assim na câmera, principalmente que eu filmo a 60 frames, mas observe a movimentação aqui do ROG Phone 2 embaixo, como ele é mais fluido, como ele não deixa muito aquele arrasto na tela. Parece que tá mais, sei lá, natural a movimentação do ROG Phone 2. Então, para a parte de games, é muito interessante, porque você tem até vantagens, né? Em termos de movimentação, em termos de você poder conseguir acompanhar um inimigo na tela, você não tem aquele pequeno lag que dá na tela. Ó. Acho que fica bem perceptível aí a diferença, né, para vocês. O que acontece? Essas telas, elas são mais caras, né, é uma tecnologia mais cara, claro, não é uma tecnologia nova, isso tem TVs já há anos que tem essas tecnologias com refresh rate maior, então não é nenhuma novidade, mas para o mundo dos smartphones é. Por isso que a partir de agora todo o celular topo de linha e até os intermediários avançados devem começar a vir com um refresh rate maior, pelo menos 90 Hz, chegando até 120 Hz, podendo, às vezes, ter algum truquezinho ali de software para dar uma atualizada a 144 Hz. Eu não vejo sentido em ter uma tela, por enquanto, em smartphone de 240 Hz. Com certeza as empresas vão lançar para dizer eu tenho a melhor tela, e é claro que é legal, mas não é uma coisa que vai ser tão gritante a diferença como de um 60 para um 120. Mas eu queria trazer esse vídeo para explicar melhor para vocês verem na prática a diferença. Coloquei algumas imagens aí também do Asphalt rodando, tanto no Mi 9T Pro como no ROG Phone 2. E tem um detalhe, os jogos, você tem jogos agora que já estão otimizados para a tela 120 Hz. Então, o próprio Asphalt 9 é um jogo que ele já está otimizado, por exemplo, para o ROG Phone 2 para rodar em 120 Hz, enquanto no Mi 9T Pro, como ele não tem esse tipo de tela, ele roda normal. Então isso conta também, o desenvolvedor tem que dar uma atualizada, mesmo que não tenha uma atualização, você já vê uma melhora, mas quando ele é melhorado nesse sentido, aí fica mais louco ainda o negócio, tá bom? Então é isso, eu queria mostrar para vocês para entender um pouquinho do que se trata, não ser nada muito técnico, mais na prática mesmo, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem seus comentários aí, o que vocês acham dessas novas telas, se vocês veem uma diferença, se vocês acham que vale a pena a diferença do preço, e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!